Boa noite, meu nome é Fábio Buarque, vou dar continuidade nessa apresentação, falando sobre modos de vibração e modelos de vibração. Bom, nosso modelo de vibração, o modo de vibração, ele, como representado na figura, o esquema vibracional de um veículo, ele vai ter minha massa suspensa, que vai ser tudo aquilo que estiver acima do meu sistema de suspensões, meus sistemas de suspensões, que vai ser meu chassi, meus bancos, meu motor, meus passageiros, o piloto, possíveis cargas na carroceria, no bagageiro. Eu vou ter minha massa não suspensa, que está representada aí por esses bloquinhos, que são o que? São os componentes da minha suspensão, como ele apresentou. Então, minhas buchas, minhas bandejas, meu montante, eixos, roda, pneu, amortecedor, mola. Amortecedor e mola vão ser parte dele, né? Já que eles estão ligando os dois sistemas, parte da mola e amortecedor é considerado massa não suspensa e parte é considerado massa suspensa. E por fim eu vou ter uma última mola. Eu vou ter uma mola amortecedor ligando cada uma dessas massas não suspensas à minha massa suspensa. E por fim uma última mola ligando minha massa não suspensa ao meu solo. Que essa minha mola é justamente o meu pneu. O pneu ele vai estar se comportando como uma mola. Então isso vai depender, claro, da borracha, da pressão que ele está sendo aplicado, enfim. Mas o comportamento dele, ele se assemelha muito. Ele tem um pequeno comportamento de amortecimento também, mas ele pode ser modelado apenas como uma mola, e o comportamento dele vai ser no formato de F igual a kx. Então, os modelos vibracionais que são aplicados à dinâmica veicular, os que eu vou destacar aqui, o primeiro deles é o quarter K de 1 grau de liberdade, que eu vou ter apenas uma grande massa, e essa massa ligada ao meu solo por uma mola e um amortecedor. Então, isso seria o que? Minha massa suspensa, minha carroceria, toda a minha massa ali em cima, e um equivalente das minhas constantes de mola e amortecimento para todas as minhas suspensões, ligando ela ao solo. Então, esse modelo ele pode ser utilizado para analisar o modo de bounce, que um bounce nada mais é do que a oscilação da minha carroceria em relação ao meu solo. Então, se eu pensar aqui numa rua que tem leves curvas subindo e descendo, uma leve mudança de relevo, e meu carro vai estar oscilando ali com o trabalho da minha suspensão, então esse é o movimento de bounce. Então vou poder utilizar esse módulo, esse 4K de 1 grau de liberdade, para estar analisando esse tipo de modo. Qual é a vantagem desse módulo de um 4K de 1 grau de liberdade? Ele é extremamente simples, então os cálculos podem ser feitos à mão, ele é útil para entender conceitos fundamentais. Então eu vou entender esse movimento de bounce, que é o que? Como ele bem explicou lá no começo, a suspensão tem como um dos principais objetivos eliminar as cargas que vêm do solo para chegar até os passageiros, então dando assim conforto e estabilidade ao veículo. Então, se eu entendo o comportamento de oscilatório da minha massa suspensa, que é onde vai estar meus passageiros, onde vai estar meu piloto, e entendo o movimento oscilatório que ele tem e a influência que eu tenho nas minhas molas e amortecedores nesse movimento, então eu começo a entender esses conceitos mais fundamentais. A desvantagem dele é que a capacidade de fornecer informação é bastante limitada, então eu vou estar analisando uma situação muito específica e vou estar analisando com dados bem superficiais e não tão precisos. E, e ele desconsidera os modos de roll, de pitch e o hop. Então a rolagem e o pitch, como ele já explicou lá no começo, e o wheel hop, que é a oscilação da minha roda com relação ao meu chassi. Então eu não tenho como analisar porque nesse modelo simplificado de apenas 1 grau de liberdade eles não estão sendo considerados. Então o segundo modelo, que aí já começa a ser mais familiar para nós na cadeira de vibrações, ele é um quarter K com 2 graus de liberdade, que agora eu vou ter meu body mass, minha massa suspensa, e meu unsprung mass, que vai ser minha massa não suspensa. E eles vão estar ligados para uma mola amortecedor, a mola amortecedor do meu carro, e vão estar ligados, uma massa não suspensa vai estar ligada ao solo por uma mola, nosso pneu. Então eu consigo analisar esse modo para analisar tanto o bounce quanto o wheel hop. E eu posso utilizar ele para analisar tanto considerando o carro inteiro e um equivalente ao meu conjunto de 4 suspensões ali, sendo minha massa não suspensa e oscilando, ou eu posso utilizar ele para analisar cada um dos quartos do carro, ou seja, eu vou analisar apenas uma das suspensões, uma das massas não suspensas e a parcela da massa suspensa que está agindo sobre aquela suspensão. E eu vou utilizar esse modelo para analisar cada uma dessas duas situações. A ele ainda é relativamente simples, todos os cálculos dele podem ser feitos à mão.
ele fornece uma primeira informação sobre acoplamento de modos. Como assim? Eu agora começo a conseguir analisar o wheel hop nela aqui. Então eu começo a entender o movimento oscilatório da roda em relação ao meu chassi. Que, idealmente falando, se eu tenho uma força vindo da minha pista, entrando ali por baixo e excitando esse meu sistema, idealmente falando, eu teria minha massa não suspensa oscilando através dessa força que ela recebeu entre as minhas duas constantes de mola e dissipando essa energia pela minha constante de amortecimento. Então eu teria um delta Y, ela estaria oscilando enquanto minha massa suspensa fica estável, ou seja, ela está parada. Então se eu estou num carro, eu estou andando, minha suspensão está trabalhando, está subindo e descendo, está oscilando, está mexendo, e eu estou aqui paradinho no espaço, então eu estou aqui sem receber essas excitações, sem receber esses esforços. Então esse seria um mundo perfeito, esse seria o sistema ideal, onde meu delta x é zero, meu delta y está variando e está oscilando, dissipando essa energia que foi recebida pela pista. Naturalmente isso não acontece, então é por isso que a vantagem desse sistema é o entendimento desses acoplamentos de moda, desses conceitos iniciais, desse comportamento, que dá para você enxergar mais facilmente o porquê a suspensão, o trabalho da suspensão, como que ela vai funcionar para evitar que essas oscilações, que essas forças cheguem a meu piloto, meus passageiros, minha carroceria. Então é para ver desse tipo de oscilação. A desvantagem desse módulo, desse 4K 2 graus de liberdade, é que a representatividade do sistema é ainda limitado, principalmente por desconsiderar os modos de roll e de pitch. Eu não tenho como considerar a rolagem da minha carroceria ou a faixa na minha carroceria, porque eu não tenho esse movimento relativo de um em relação ao outro. E então, se eu tentasse, por exemplo, aplicar uma rolagem aí, seria mesmo que eu dizer que eu estou fletindo minhas molas e meus amortecedores, e isso não faz sentido. Então, eu não consigo analisar meu roll e meu pitch nisso aí. Então, a representatividade do meu sistema ainda é bem limitada. Então, partindo agora para um próximo modelo, eu tenho agora um Half Car, já não é mais um quarto K, um Half Car de 4 graus de liberdade, onde eu vou poder analisar os modos de Boss, de Wheel Hop, e agora eu posso analisar Pitch ou Roll. Por que ou Roll? Então, porque eu consigo utilizar esse modelo para analisar Pitch e Roll separadamente, mas eu não consigo analisar os dois ao mesmo tempo. Então, como é que eu faço isso? Eu aqui agora nesse meu modelo, eu vou ter um ângulo de rotação em relação ao centro de massa, ali representado por φ. E se eu for analisar pitch, por exemplo, eu vou fazer esse meu sistema aqui, onde eu tenho M1, K1, KT1, C1, X1 e Y1, ele vai ser um equivalente entre as minhas suspensões dianteiras, por exemplo. Enquanto M2, C2, K2, KT2, X2 e Y2 vai ser um equivalente às minhas suspensões traseiras. Então, meu pitch, meu evento de afagem, que vai acontecer em eventos de aceleração e desaceleração, então, quando eu acelero, eu tendo a comprimir a minha suspensão traseira e descomprimir minha suspensão dianteira. E quando eu freio, acontece o contrário. Eu vou comprimir minha suspensão dianteira e descomprimir minha suspensão traseira. Então, eu consigo analisar esse evento de pitch. E eu poderia analisar o roll, que seria como? Eu vou ter meu conjunto de molas, amortecedores e massas aqui do lado direito. Poderia ser minhas suspensões do lado direito, um equivalente à combinação da minha suspensão dianteira direita e minha suspensão traseira direita, e do lado esquerdo o oposto. E aí eu vou estar analisando o φ, vai ser meu próprio ângulo de rolagem, é existente devido a um evento de curva, uma existência de uma força centrífuga, como Arthur já explicou. E agora eu vou poder fazer essas análises de minha suspensão do lado direito, do lado esquerdo e analisar roll. A vantagem dele é que ele é muito útil para modelar o comportamento do carro em pitch, mas a desvantagem dele é que ele não é tão bom para analisar roll e ele vai sempre desconsiderar roll ou pitch. Eu não consigo analisar os dois simultaneamente. E ele ainda é uma representação limitada por conta disso. Por que ele é tão bom para analisar pitch, mas não tão bom para analisar roll? Minha suspensão, a dianteira, independente do tipo de suspensão que eu estou utilizando, certo? Como o Rodrigo apresentou vários tipos, mas independente do tipo que eu estou utilizando, minha suspensão dianteira direita vai sempre ser igual à minha suspensão traseira dianteira esquerda. Então as duas dianteiras vão ser iguais e as duas traseiras vão ser iguais. Mas muito dificilmente a traseira vai ser igual à dianteira. Então, porque eu teria que ter um comportamento dinâmico de todo o carro
todo ele igual. Então toda a minha distribuição de massa teria que ser igual, todos os meus eventos de curvas teriam que ser equivalentes em relação a todos eles. É, é, Eventos de aceleração e desaceleração teriam que ser iguais, então isso idealmente nunca vai acontecer. Existe ainda o caso, mas isso é bem raro, de aplicabilidade que minha suspensão dianteira direita pode ser diferente da suspensão dianteira esquerda. Como assim? O caso mais clássico disso aí são sistemas de pista de... Sistemas não, desculpa. São circuitos de pista oval, como acontece muito na NASCAR, por exemplo. Porque meu carro ali vai estar sempre fazendo curva para o mesmo lado. Sempre curva para o mesmo lado. Então, posso projetar meu sistema de suspensão para favorecer a curva para aquele lado. E aí, consequentemente, eu vou desfavorecer a curva para o outro lado. Só que, como meu carro não vai fazer curva para aquele lado, não importa. Então, isso consequentemente vai ter dois sistemas diferentes da direita para a esquerda. Mas isso são aplicações bem raras, bem específicas. E qualquer carro que não vai ser aplicado nesse tipo de circunstância, não vai ser assim. Então, se eu tenho um veículo de passeio que vai fazer curva para um lado e curva para o outro e vai estar se comportando, então a direita e a esquerda são simétricas, elas são sempre iguais. Então, ou então até mesmo de competição mesmo, como a Fórmula 1, mas ainda assim eles vão estar fazendo eventos de corpo para os dois lados, então eles vão ser simétricos. Então, tirando essa aplicação muito específica de sistemas assimétricos, eu vou conseguir analisar muito bem pitch, mas eu não vou conseguir analisar roll. Por quê? Porque agora se eu tô com a minha dianteira direita diferente da minha dianteira esquerda, então esse sistema que eu tenho aqui no M1, K1, C1, KT1, X1 e Y1, eles são uma equivalência entre os dois. Então ele nem é igual à dianteira, nem é igual à traseira. Então ele vai me dar alguns dados, vai me permitir ter uma análise, mas ela já não é mais tão profunda e tão precisa devido a ela ter esse equilíbrio, nem ser um, nem ser o outro. Diferente de que em pitch eu vou ter algo muito mais preciso do comportamento da dianteira para a traseira. Para resolver isso, eu preciso de um modelo um pouco mais complexo. Aí vem para um sistema full car. Você pode observar aqui agora que os três primeiros apresentados é um quarter car, ou seja, um quarto de carro. O segundo um quarter car, o terceiro um half car, ou seja, metade de um carro. E o último a gente parte agora para um full car, ou seja, todo o carro com um sistema de 7 graus de liberdade. Então aqui agora eu consigo analisar os modos de pause, de wheel hop, de pitch e de roll e das combinações entre eles. A vantagem aqui é dos 4 modelos analisados até então, ele é o mais preciso, ele é o melhor para analisar o movimento do carro em roll, o comportamento do carro em roll, e a desvantagem é que ele é bastante complexo. Então, para entender o comportamento dele, entender os movimentos relativos que ele vai ter, vou